Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Hélio, o Tata do Amor, e hoje eu vou gravar um que eu acho que é um dos maiores conteúdos do YouTube. Eu nunca vi um vídeo de amarração amorosa que passasse de meia hora, entende? Isso simplesmente porque a maioria das pessoas que falam desse tema, elas não têm assunto o suficiente, e talvez até depois que eu faça esse podcast até pareça, mas eu tenho certeza que é inspirado justamente nesse podcast que eu estou gravando, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender algumas coisas de como funciona uma amarração amorosa e aqui eu vou entrar a fundo, tá? Já de início aqui eu quero agradecer a minha equipe e a minha agência que estão sempre ajudando aí com a produção, tá? A gente tem 3 passos para uma amarração, tá? Tem o primeiro passo que chama PAA, tá? O segundo passo chama PR e o terceiro passo que chama RT, tá? O primeiro passo chama PAA, significa pré-amarração amorosa. Então, primeiro vamos entender como que tudo isso, tá, surgiu. Como que surgiu a amarração amorosa, tá? A amarração amorosa ela surge na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, o que acontece? Os mexicanos eles queriam atravessar, né? Eles atravessavam a fronteira, até hoje acontece isso. Eles atravessam a fronteira, né? E naquela época era bem complicado tu manter contato com aquele familiar que atravessava a fronteira. Então o que eles faziam? Eles faziam amarração familiar. É isso mesmo, a primeira amarração não foi amorosa, é familiar. Então eles pegavam essa amarração familiar e juntavam parentes de daquela família, tá? Então pensa comigo. Você não existia celular naquela época, tá? Como que você vai encontrar o teu familiar do outro lado? Só com uma amarração, entende? Então a amarração ela servia justamente para que tu encontrasse familiar do outro lado. Ou seja, o caminho de vocês era interligado, a energia de vocês era interligada para que o caminho de vocês se encontrasse lá na frente e tudo desse certo, a família se unisse, enfim, tá? Isso é uma amarração familiar, tá? Foi o primeiro tipo de amarração que existiu, tá? Agora, detalhe, o que é amarração amorosa? É a mesma coisa, só que com amoroso, entendeu? Então, a gente une a energia de uma pessoa a outra, a energia do fulano com a fulana, entendeu? E depois que a gente faz isso, a gente une a energia do fulano com a fulana, a gente pega e adiciona aspectos amorosos para dentro, entendeu? Então, bota arquétipos relacionados ao amor dentro desse trabalho. Então, eles vão se unir, só que detalhe, em vez de ser num contexto familiar, é num contexto amoroso. Tá? Então, a gente já consegue entender que a amarração, primeiro, não é um trabalho africano. Ah, amarração africana. Qualquer pessoa que fale de amarração africana não sabe o que está falando. Por que que não sabe o que está falando? Entende? Porque se você parar para ver, você sabe por que que se chama mameto e tateto dentro da quimbanda? Sabe? Porque significa o quê? Mameto significa nossa mãe, tateto significa nosso pai, tá? Então o que acontece? Na África, no geral, eles têm uma prática totalmente poligâmica. Ou seja, totalmente os homens têm mais de uma mulher, entendeu? Então, é totalmente poligâmica, entende? Então, não tem essa história de que a amarração amorosa surgiu na África nem faz sentido, porque lá é uma prática poligâmica, tá? Para quem não sabe o que é poligamia ou monogamia, monogamia é quando você se relaciona somente com uma mulher. Poligamia é quando você se relaciona com mais de uma pessoa, tá? Ou seja, nem fazia sentido a amarração amorosa ter nascido lá na África, tá? Nem fazia, nem faz sentido, tá? Então você parar para pensar que as pessoas falam é só enxugamento de gelo, tá?
Então, tateto e mameto, o que significa tateto? Tateto significa nosso pai. Mameto significa nossa mãe. Porque dentro de uma tribo, eles enxergavam que quando morria um pai, o pai de outra criança já cuidava dele, entende? Eles não se importavam muito também com quem era filho de quem, com isso, com aquilo. Obviamente tinha, mas num lance tribal mais. Mas num lance tribal, eles se preocupavam com a tribo no geral, entende? Uma criança tribal, eles se preocupavam com a tribo no geral, não com um membro só, ou com isso ou com aquilo, como hoje em dia, entendeu? É como se a família deles fosse a tribo inteira, tá? Não só uma, tá? Primeiro passo que se faz, vocês já devem ter ouvido eu falando isso algumas vezes, tá? Primeiro passo que se faz quando vai fazer uma amarração amorosa é jogar os oráculos. O que é oráculos? Oráculo é tudo aquilo que pode ver passado, presente, futuro, entendeu? No qual as entidades se manifestam, tá? Então, você para e pensa agora, tá? O que cai no oráculo? No oráculo ele cai qual espírito é o mais indicado para tu fazer a amarração. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que eu vou tirar consulta ali pro Joãozinho. E o Joãozinho que é a Mariazinha. Pensa comigo. Se eu jogar e na hora que eu jogar cair a presença de Egum na vida da Mariazinha, é simples. A amarração dela, o mais recomendado é ser feita com Egum. Se cair que ela tem mais abertura nos caminhos para receber energia de Exu, entendeu? Que ela tem mais ligação ali com a ancestralidade, que ela já tem, enfim, o espírito ali ancestral dela já aflorado nela, é melhor com Exus, tá? Ah, mas isso quer dizer que se ela for iniciada, eu vou falar mais à frente, tá? Quando a pessoa é iniciada, tá? Enfim. Então, por exemplo, a gente vê qual o melhor tipo de amarração. Por exemplo, a amarração com demônios. A amarração com demônios é quando a pessoa tem uma abertura muito grande, entende, espiritual, para ser feita com demônios, tá? Dificilmente alguém tira que não tenha, tá? Geralmente quem tira que não tem esse tipo de abertura com demônio é gente que já lida com demônios, que já tem um próximo, entende? Aí essas não conseguem ser, né, receber energias desse tipo de amarração, tá? Porque já tem uma entidade desse tipo próxima dela, tá? A gente tem que entender o seguinte, tá? Tem vários tipos de amarração. E a amarração em si já é uma técnica. O que é uma técnica? Eu vou explicar, tá? É um tipo padrão de como aplicar um trabalho, tá? Todos os trabalhos eles são técnicas, tá? Então, adoçamento. Vamos lá, vamos pensar sobre adoçamento. Adoçamento, o que significa o nome? Os sacerdotes eles deram nome às suas técnicas, tá? Adoçamento. Então, eu uso um tipo de adoçante relacionado no trabalho, posto no trabalho, e esse tipo de adoçante ele adoça a pessoa. Ou seja, calma, traz uma energia mais doce para a pessoa, tá? Pensa comigo aqui, abafamento. Abafamento. O que está falando? De abafar, tá? Então, é posto dentro de um vaso com tampa, alguns elementos e é abafado, tá? Com uma fita em volta é abafado. Por quê? Para que não entre ar. Por quê? Por que não pode entrar ar? Porque se você pegar alguma coisa viva, entende? E botar dentro de um vaso e lacrar, ela vai ficar como? Ela vai ficar em desespero, tá? Ela vai ficar em desespero. Por que ela vai ficar em desespero? Porque é algo vivo, entendeu? Tá perdendo ali ar, tá perdendo, enfim, tá ficando abafado, então ela fica em desespero. A mesma coisa acontece com magia, entendeu? Quando tu bota dentro de algo e você lacra, você gera uma energia de desespero, entende? De urgência, tá? É exatamente para isso que se usa o abafamento, tá? E isso são técnicas, né? Outro tipo de... Mas a amarração já é uma técnica, tá? Amarração, não... amarração, você está amarrando uma coisa a outra. Pode ser voodoos, pode ser qualquer coisa que represente a energia das duas pessoas, tá? É isso. Aí tem gente que me pergunta, e se for feito com corrente, é amarração também? É amarração, né, minha gente? Por favor. Entendeu? É amarração, feito com corrente, é amarração, continua sendo amarração. É a técnica, entendeu? Não é a corda, não é isso, não é aquilo. A amarração ela pode, inclusive a amarração tem amarração que é feita com fita, entendeu? Né? Ela pode ser feita com fita, com corda, com
Cara, com qualquer coisa, entende? Que represente a união, a energia dos dois. Então, esses dias, por exemplo, estava andando pela internet e me perguntaram: Tataelho, existe acorrentamento amoroso? Não, existe amarração amorosa, entende? Usar uma corrente, um cadeado, não faz ser outro tipo de trabalho. É o mesmo tipo de trabalho. Só que alguns sacerdotes, eles utilizam aí do marketing, entendeu? Para dizer, ah, se você fez amarração amorosa e não deu certo, faz acorrentamento amoroso, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, desculpa. E as pessoas que falam que não é a mesma coisa não estão sendo honestas com seus clientes. Então eu prefiro dizer, olha, eu faço uma amarração diferente e que dá certo, tá? É mais fácil eu dizer isso do que eu dizer que não é uma amarração, entende? Parece que eu estou tentando levar o meu cliente ao erro. Mas qual é o tipo de amarrações que existe, tá? Os tipos de amarrações que existem é a amarração com egum, e eu vou explicar para que cada uma serve, tá? Amarração com egum, esses são os tipos de entidades, tá? Amarração com egum, amarração com exu, amarração com demônios, tá? Tem outros tipos de amarrações que eu não vou falar aqui, mas eu vou focar nessas três, tá? Tem amarração com bruxos, tá? Que é diferente, tá? Mas eu não vou focar aqui, tá? Amarração com egum, eu vou falar um pouco sobre a amarração com egum. A amarração com egum é a mais rápida forma de amarração, mas não significa que é a mais forte, tá? A gente tem que tirar isso da cabeça de que o que é mais rápido é mais forte, porque não necessariamente, tá? A amarração com eguns, é uma amarração que ela vai resolver teu problema? Vai resolver teu problema. Mas a grande verdade sobre ela, sobre a amarração com egum, é que ela vai funcionar, ela vai trazer teu amor de volta? Vai. Mas ela não resolve problemas futuros. Como assim? Então, se o teu parceiro te trair, tá? Pronto. Ela não resolve, entende? Você teria que fazer outro trabalho à parte para ver isso. Se o teu parceiro te xinga, briga muito com você, ela não vai resolver esse problema, tá? Amarração com Exus, como é que ela funciona? Ela funciona por obsidiação. O espírito obsidia a pessoa, tá? Então, como assim? Vamos pensar um pouco. O espírito se encosta na pessoa e começa a mandar energias para ela, tá? Começa a mandar energias de desespero, de agonia, quando ela tá longe de você, quando ela tá perto, ele fica mudando os caminhos de vocês, entende? Ele pode também fazer com que ele pode obsidiar tanto a primeira pessoa quanto a segunda, para que elas se encontrem no mesmo local, ao mesmo tempo. O Egum pode fazer isso também, tá? Outra situação que a gente tem que ver, tá? Egum, recebo carga negativa se você trabalha com Egum, é que eu vi um monte de pai de santo falando isso no YouTube. Pessoal, por favor, não, né? Você não recebe carga negativa nenhuma por fazer nenhum tipo de amarração. Ah, mas por que eles falam isso? Porque essas pessoas elas não sabem fazer amarração. Entendeu? Elas nunca fizeram, se elas não fazem, entendeu? Amarração com egum, quem são elas para falar sobre amarração com egum? Essa é a verdade, entende? Quem são elas para falar se elas não fazem? Ah, mas eu recebo carga negativa, eu recebo isso, eu recebo aquilo. Desculpa, não faz o menor sentido. Entendeu? Eu pego um egum e boto elementos relacionados ao amoroso. Por que diabos ele vai te dar uma carga negativa? A única forma de te dar uma carga negativa é se o sacerdote não souber manipular, entende? E desculpa, para mim parece o caso dessas pessoas do YouTube que falam essas coisas, entende? Para mim elas não sabem manipular, elas largaram uma energia negativa no cliente delas, e aí justamente o que acontece? Elas vão botar a culpa na amarração. Só que na verdade é o que? É a incompetência delas. Essa é a grande verdade, entendeu? Então a amarração, o que é? Amarração com egum é exatamente isso, entendeu? É você mandar um espírito para obsidiar a pessoa, tá? Tá, eu entendi. Mas qual é o outro tipo de amarração que tem? E existe outro tipo de amarração com outros tipos de eguns? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, tá? Egum ele não necessariamente é mal. Vocês têm que parar com essa ideia de que egum necessariamente é mal, tá? Quando um sacerdote diz, você tá com egum perto, ele tá falando que tem um encosto perto de ti.
tá? Que tem um espírito quiumba perto de ti. A gente usa o termo você tem um egum perto, geralmente para um geral, entende? Isso é normal. Então, assim, ó, egum é toda pessoa depois que morre, tá? Todo mundo depois que morrer é um egum. Agora, não necessariamente só porque você morreu você vai virar um espírito ruim, tá? Então, um egum, pensa comigo, o egum, ele não necessariamente precisa ser ruim. Todas as pessoas que você conheceu aqui na Terra são ruins? Não. Então, por que o espírito delas seriam? Entende? Não faz muito sentido, tá? Agora, o Kiumba é aquele espírito que ele vem te atrapalhar, destruir, ele vem se encostar em ti, ele é um encosto, entendeu? Aí você pode dizer, tá, mas Tataélio, quando eu faço amarração amorosa com o Egum, aquele espírito que tá na pessoa é um Kiumba? Pra ela vai ser, entende? Mas pra nós não vai ser. É um termo muito relativo, entendeu? Pra ela vai ser porque tá impedindo ela de seguir em frente no amoroso. Agora pra você não, entende? Porque é um espírito contratado por você, que nem tu contrata um segurança, tá? E tu diz, eu vou te dar R$ 100 pra tu bater naquele cara. E o segurança te dá um soco naquele cara, porque você pediu. Pensa comigo. Aí, enfim, ele vai preso, entendeu? A justiça diz que ele é um criminoso. Ele fez alguma coisa errada pra você? Não, porque você o contratou, entendeu? Agora pra pessoa que você mandou atrás, sim, ele fez alguma coisa errada, tá? Então é exatamente isso, tá? Então a amarração com egum é feita assim, tá? A amarração com egum é exatamente isso, tá? Então esquece essas pessoas que falam de carga negativa. Ah, mas é uma grande maioria, então sou sincero, se você confia nessas pessoas, eu nem sei porque você está ouvindo meu podcast, tá? Não escute. Se as pessoas estão certas, não escute meu podcast. É simples, confie nelas. Entendeu? Inclusive você vir ouvir meu podcast já mostra que você tem falta de confiança nessas pessoas. Você deveria pensar melhor, tá? Outro tipo de coisa. Amarração com Exus, como é que ela age, tá? Primeiro, amarração com Egum é o espírito fica sussurrando o nome da pessoa no ouvido dela, da outra pessoa, enfim, entre outras coisas, tá? Agora, a amarração com Exus, ela é feita diferente, o espírito fica mexendo nos caminhos das duas pessoas, tá? Exu é o senhor dos caminhos, Pombagira é a senhora dos caminhos, tá? Então, o Exu, ele fica agindo no mental da pessoa, nos caminhos da pessoa, fica fazendo a pessoa ansiar, a pessoa criar, principalmente pombagira com o homem, tá? Fica fazendo o homem sentir mais atração pela outra mulher, pela mulher que ele quer, no caso da amarração. Fica mexendo nos caminhos dos dois. Então, por exemplo, se você tá com uma pessoa, se aquela outra pessoa já tá com uma pessoa, ele tira, entendeu? Ele já tira. Ah, mas tem que fazer afastamento? Não necessariamente, depende do caso. Tá? Em alguns casos tem que fazer o afastamento, sim, é obrigatório. Mas em alguns casos está tão fraco a união do outro que tu fazer uma amarração com o Exu já resolve, entende? Geralmente quando já aponta ali que tem que fazer um afastamento, é exatamente que o outro ali, né? Ele já tem algo mais duradouro, entendeu? Que os dois ali já tem algo mais duradouro. Então, amarração com Exu e Pombagira, tá? Muitas vezes não precisa necessariamente fazer um trabalho de separação, tá? Então, às vezes vale muito mais a pena, tá? Outra situação, amarração com Exu e Pombagira, tá? As pessoas me perguntam, mas funciona em todas as situações? Exatamente não. Não funciona em todas as situações, tá? Por isso que tem que jogar antes, tá? Por isso que tem que jogar antes, pra ver qual que melhor se encaixa pra ti. Mas, Tataelho, eu quero fazer aquela amarração, não essa. Não com Exus, e caiu o que eu queria fazer com Exus. O que que eu faço? Se eu queria fazer com Exus e caiu com Egum, aí eu não vou fazer. Eu sou sincero, entende? Não é você que tem que escolher a amarração. Quando tu vai num médico, tu escolhe o remédio que tu quer tomar? Não, né? Ele te dá o remédio que resolve o teu problema. Entendeu? Comigo é a mesma coisa. Eu te dou o remédio que resolve o teu problema. Eu te dou a amarração que vai resolver o teu problema. Não aquela que você quer fazer. Entende? Ah, mas se você quiser escolher, eu até deixo escolher. Entendeu? Só que eu digo o seguinte, cara. Faz. Entende? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Só que não vai resolver totalmente o teu problema. Tá? E agora, e a amarração com demônios? A amarração com demônios eu quero deixar bem claro.
aqui que não existe, tá? Amarração com demônios, amarração com anjos. Eu vou falar aqui algumas amarrações que não existem, tá? Amarração com demônios, amarração com anjos, amarração com orixás. Cara, amarração com orixás não existe de maneira alguma, tá? Como eu disse, orixás são espíritos africanos, cara. De uma tradição africana, tá? A amarração surgiu na fronteira dos Estados Unidos com o México. Qual é a relação de uma tradição com a outra? Entende? Qual é a relação de uma tradição com a outra? Não faz o menor sentido, entende? Não tem nenhuma relação, tá? De uma tradição com a outra. Não tem. Uma é na América, o outro é no continente africano, entende? São continentes diferentes, tradições e culturas totalmente diferentes, entende? Então, amarrações com orixás é uma grande furada, tá? Não caiam nisso, entendeu? O orixá, ele não é um espírito. A gente tem que entender, os orixás, eles são as 200 ou 300, é um desses números, 200 ou 300, tá? Forças da natureza construtoras, tá? Da construção, entendeu? Ou seja, elas não são entidades da magia negra, tá? Inclusive, se você fizer algo errado, entendeu? No culto dos orixás, você vai tomar uma carga negativa, entendeu? Por quê? Porque está dentro da lei cósmica. Eles têm um Deus maior. Entende? Se você for ver lá os textos, os itãs, entende? Eles passam sempre uma ideia moral, entende? Uma ideia relacionada ao bem. Sempre uma ideia relacionada ao cosmos. Entende? Então não são espíritos da magia negra. Retirem isso da mente de vocês. Orixás não fazem magia negra. Não são espíritos da magia negra. Tá? Não faz o menor sentido isso. Tá? Agora, detalhe, o que a gente tem que entender? Ah, mas por que tem pessoas vendendo amarrações assim? Porque são ignorantes. Tem pessoas que são ignorantes, têm falta de estudo. E aí olham a religião e veem uma forma de ganhar dinheiro. E eu sou sincero, você acha que espiritualidade é uma forma de ganhar dinheiro? Desculpa. Se você pensa isso, se você é outro religioso e pensa isso, ouvindo meu podcast, desculpa, você é uma vergonha para o meu religioso. Essa é a grande verdade, você é uma vergonha para o meu religioso, tá? Porque o caráter de um religioso não deve ser assim, tá? Não deve existir um rombo no caráter de um religioso, tá? Vamos lá. Então, a amarração com demônios, como é que ela funciona, tá? O demônio, ele pega um fragmento de energia e ele manipula esse fragmento de energia, tá? E após ele manipular esse fragmento de energia, ele manda para a pessoa. O que acontece? Esse fragmento entra dentro do corpo da vítima, que está sendo amarrada, e o outro fragmento fica na pessoa que pediu. E os dois fragmentos de energia que o demônio manipulou, eles ficam se atraindo como se fosse um imã. Então eles procuram todos os caminhos possíveis, todos os métodos possíveis, para justamente se unirem. Entende? Eles procuram todos os caminhos possíveis. Todos, todos. Então o que acontece? Esse tipo de amarração, o demônio na verdade nem está ali. Então tem gente que me pergunta, eu sou da igreja, eu posso fazer esse tipo de amarração? Você pode fazer esse tipo de amarração, entendeu? Você pode fazer sim esse tipo de amarração. Ah, mas é o demônio, e na minha igreja tira um demônio. Eu sou sincero, primeiro, a gente que é da Quimbanda, a gente não acredita que o demônio chegue na igreja, tá? Sou sincero, no máximo ali são obsessores, entende? Se passando por demônios, tá? Porque detalhe, se nem a gente que é da Quimbanda consegue receber o demônio, vocês que são da igreja não vão conseguir, isso eu garanto, tá? Outra situação que a gente tem que entender, tá? Ah, mas e se eu pedir e eu rezar, esse tipo de coisa? Eu sou sincero, tá? Aí você tem que se abster um pouco disso. Você não vai rezar, entende? No tempo em que você estiver fazendo um pedido ao demônio. Não faz sentido, tá? Então você se abstém de rezar para você se afastar daquela outra força para você contatar isso aqui. Ah, mas sou eu que a energia vai estar em mim? Eu sou sincero, parte da energia vai estar em ti. E por isso que você não pode fazer certas coisas, então não pode rezar, entendeu? Ah, mas essa energia vai se afastar de mim? Não. E isso é uma prova de que o demônio se afasta quando a gente reza? Não. Isso é uma prova de que o demônio não te atende quando você reza. É diferente, entendeu? É diferente. O demônio não se afasta quando você reza. Esquece isso.
tá? Inclusive, se um sacerdote fizer um trabalho com demônios para te destruir, ele vai te destruir mais fácil se você não tiver relação com demônios, entende? Essa é a grande verdade. Mas você tem que entender o seguinte, o demônio não se afasta quando você reza. Esquece isso, cara. O demônio ele para de te atender, entendeu? Então ele te negativa e para de te atender, pronto. É isso que ele faz, entende? É exatamente isso que ele faz. Então você só se abster ali, ter o respeito pela energia dele, já é o suficiente. Depois que o trabalho já der efeito, entende? Aí você segue, a gente pega, desvincula ali a energia contigo, entende? Retira a energia do demônio de você, a pessoa já vai estar ali sobre a amarração, afinal essa primeira energia que é posta em você, no primeiro momento ela tem que sair, tá? Quando ela sai, entende? Da tua vida, não importa mais, entendeu? Você pode ir na igreja, você pode ir em qualquer local, não importa, entende? Você vai poder seguir tua vida normal, mas é por aquele período de tempo, enquanto a energia está no teu corpo, tá? Então, eu posso voltar para a igreja depois? Pode. Posso na Umbanda? Pode. Não importa, tá? Não importa totalmente. Então, assim, é exatamente isso, tá? É exatamente isso que as pessoas têm que entender. Então, a igreja ela não afasta o demônio, esqueçam isso, tá? Na verdade, as pessoas que tentarem contatar demônios e forem na igreja, elas só vão perder a atenção desses espíritos que ganharam. Então tirou aquele fragmento de energia de ti, tu segue tua vida normal, acabou. Entendeu? Agora, detalhe, quais são os tipos de amarração que existe? Não é um tipo de entidades, tá? Detalhe, tem mais um tipo de entidade que eu vou falar aqui, que é o Nivumbi. O que é o Nivumbi? Ele é um tipo de Egum, entende? Aí você consegue entender que tem mais de um tipo de Egum. Que Egum é um termo muito, muito amplo, entendeu? Então, a amarração com o Nivumbi, ele é um tipo de Egum. Que tipo de Egum ele é? Ele é um tipo de Egum que ele é assentado, é feito um assentamento dentro do terreiro para ele, tá? Ele é buscado lá no cemitério. Então tu pensa o seguinte, então o espírito está sofrendo lá numa catatumba, entende? O espírito está sofrendo numa cova. Você foi esquecido pela tua família. Aí chega um sacerdote e diz assim, ei, tu quer trabalhar no meu terreiro? Ele vai dizer, quero. Bah, quero pra caramba. Aí ele vai dizer, cara, então eu te dou isso, isso, isso todo mês e te especializo nisso aqui. Pronto, isso é um Nivumbi, entendeu? Então, o espírito de um médico faz o quê? Cura. Porque em vida ele já trazia energia de cura. O espírito de uma pessoa com ganância, entendeu? Uma pessoa rica. Traz o quê? Traz financeiro, entendeu? Movimentações financeiras é exatamente isso, tá? E a mesma coisa pode ser feita para um Nivumbi de amarração, tá? Então, tu pega um espírito, um Egum, leva até teu terreiro, tu pega e dá as ferramentas para ele trabalhar com amarração. Então, ele vira um especialista em caso de amarração, entendeu? Então, primeiro, a amarração com Eguns, ela é um tipo, entende? Elas é o espírito mais próximo que está passando por ali que se adequa a cumprir aquela função, tá? Agora, a amarração com Nivumbi não, é um especialista. Ele é um especialista, tá? Naquele caso. Então, pensa nisso. Ele é um especialista, tá? Então, uma pergunta que eu te faço sempre é, por que tem uma diferença de preço da amarração de Egum com a amarração de Nivumbi? É muito simples. Compara um novato agora que chegou, sei lá, para te atender como médico e compara um especialista. Qual que tu acha que vai te atender melhor? Evidentemente é um especialista. E nesse caso, o especialista é o Nivumbi, porque ele tem todas as ferramentas para te ajudar, tá? Então, quais são as técnicas que existem dentro de que são aplicadas junto com a amarração? Amarração com dominação é a primeira, tá? Amarração com dominação, ela é uma amarração que tu põe 5 pedidos dentro de uma amarração, tá? E esses 5 pedidos, eles são pedidos que vão entrar dentro do corpo mental da pessoa, entendeu? Eles vão entrar dentro do corpo mental da pessoa, tá? Exatamente isso. Então pense que você pode pedir para não ser traído, você pode pedir
para a pessoa não fazer aquilo que você não gostava. Enfim, entre outras coisas, tá? Agora, o que é um trabalho de submissão? Tá? O trabalho de submissão, ele é um trabalho aonde você deixa a pessoa totalmente submissa a você. Então, o que você pedir, ela vai fazer. Então, eu quero ir tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero lá. Entendeu? Então, uma amarração com submissão é esse tipo, tá? Uma amarração com submissão é exatamente esse tipo. Então, a diferença é muito grande. Numa tu é dominante, entendeu? E aquela energia ela vai valer, tá? Na outra você não é dominante, entende? Mas aqueles 5 pedidos vão agir no mental da pessoa. Outro tipo de amarração que tem, tá? Que é a amarração com abafamento. Então esse tipo de amarração ela torna mais urgente o caso. A pessoa fica mais desesperada por você, entende? Enfim, esse tipo de amarração, inclusive, ele é usado por pessoas que querem ali, de certa forma, que o outro sofra mais, tá? A com adoçamentos ele já é para ir alinhando a energia de vocês, entende? Para vocês já, no caso, entendeu? Já estarem com a energia aí totalmente alinhada na hora da amarração. Ou seja, ela teoricamente ela é uma preparação para amarração, entendeu? Porque se você brigou com o teu parceiro que já fez um adoçamento, vai ser mais fácil de da amarração começar a dar efeito. Porque vocês já estão alinhados, entende? Aí chega a situação tem que fazer um trabalho antes. Em alguns casos tem que fazer um trabalho antes de afastamento, entendeu? Então se a outra pessoa já está com outra, tem que fazer um afastamento. Se a outra pessoa já está, enfim, com qualquer outra coisa, entende? Qualquer outra pessoa no caminho, afastamento. Se tem uma outra pessoa mandando contra vocês, por exemplo, mãe, pai, tio, tia, entendeu? Tem que fazer um trabalho para cortar a energia dessa pessoa, tá? Muitas vezes isso já é incluso na amarração, muitas vezes já não é, tá? Então na hora ali que você for jogar, o sacerdote vai te falar. Mas enfim, tem como, aí tem uma pergunta que todo mundo me faz. Tem como as pessoas jogarem e elas não verem nas cartas ou nos búzios o trabalho que eu fiz? Tem como? Tem, pessoal. Tem exatamente como, tá? E é exatamente disso que eu vou falar agora, que chama encobrir o trabalho, tá? Encobrir o trabalho é uma técnica onde você encobre o trabalho para que outras pessoas joguem nos búzios ou nas cartas e não vejam o trabalho que você fez, tá? Isso é uma técnica já muito antiga, tá? Eu conheço poucas famílias que fazem, tá? E muita também gente que copiou e colou do outro, não sabe como é que faz de verdade, tá? Porque não tem na tradição dela. Então vai lá talvez seja assim, vou inventar alguma coisa aqui que é isso aí, entendeu? Mas tem um modo certo de fazer, tá? E detalhe, para você encobrir, tem como encobrir todos os oráculos e todas as cartas? Não. Impossível, tá? Tem um oráculo que ele não tem como ser encoberto, tá? O trabalho lá, que é o oráculo de Egum. O oráculo de Egum ele é um oráculo onde o sacerdote faz um pacto com Egum para ter ele. Esse oráculo não responde outro espírito senão o Egum, tá? O oráculo de Egum não é o oráculo de Ingongo. Deixo bem claro, não misturem. Os dois têm o mesmo nome e é chamado do mesmo jeito, mas não. O oráculo de Egum ele é confeccionado através de um pacto com o Egum. Então, o oráculo de Ingoma é chamado também de oráculo de Egum, mas não é a mesma coisa, tá? Então, assim, ó, oráculo de Egum, pensa comigo sobre o oráculo de Egum. Vamos lá. O Egum ele só vê passado e presente. E ele tem que ser preparado antes, tá? Então, quando você manda o Egum na casa da pessoa um dia antes e depois você vai ver o que o Egum viu, tá? Então ele vai captar as energias que foram gastas lá, que estão no ambiente, enfim, vai saber tudo o que aconteceu ali nos últimos anos, tá? Esse tipo de oráculo ele consegue captar até o trabalho que foi encoberto, tá? Que não tem como encobrir essa energia que o Egum capta, tá?
Não tem como encobrir, por exemplo, o trabalho. Vamos dizer, o trabalho foi enterrado. E, enfim, feito todo o método ali de encobrimento. Não tem como você fazer, entende? Você tapar para Egum. Não tem como, entende? Porque o Egum, ele capta a energia, ele capta todo o rastro, entende? Que o trabalho deixa. Então não tem como. Já ali, se tu parar pra pensar, quando é enterrado a terra, entendeu? O trabalho, ele já tem uma relação com o Egum. Porque o Egum é o quê? Representação da terra, tá? Então o oráculo de Egum é o único oráculo que consegue prever, tá? Ele consegue ver qualquer tipo de trabalho feito, mesmo que seja encoberto. Ah, tem como encobrir a amarração? Tem. Tem como encobrir ataque? Tem. Qualquer tipo de trabalho pode ser encoberto, tá? Mas geralmente muitas vezes não é encoberto, tá? Por quê? Por que que não é encoberto? Porque, cara, é muito trabalhoso encobrir, entendeu? Mas em alguns casos, entendeu? Eu recomendo, inclusive, quando a pessoa tem gente de religião da família dela, eu recomendo que se encubra. Eu vou falar aqui algumas proteções que impedem uma pessoa de fazer uma amarração, tá? A pessoa estar em dias com seus Exus impede ela de fazer uma amarração, entende? Ah, no caso, a pessoa que é vítima, tá? Ela estar em dia com teus Exus. Cara, se tu cuidar bem dos teus Exus, não tem por que eles deixarem esse tipo de trabalho pegar em ti, tá? Não faz sentido. Se você está bem, se a pessoa tem alguns perto, pode pegar também amarração nela, tá? Mas, novamente, se você tem Exus, tem entidades, não tem por que esses espíritos estarem próximos de você, tá? Se você fica tentando invocar demônios, recebe cargas negativas, ou os xinga, tá? Também você está sucinto a receber energias de amarração com demônios. Enfim, se você também nunca, se você tem um demônio próximo, não, tá? Mas se você também, enfim, só usou para fins negativos, só gerou uma energia negativa com aquela egrégora, tá? Para quem não sabe, é um conjunto de energias. Tu gerou uma energia só para aquele conjunto de energias relacionadas ao demônio, você tá sucinto assim em receber uma amarração com demônios, tá? Isso é evidente. Agora vamos para a parte do PR, tá? O PR é o que? Pós-ritual. O que que eu devo fazer? Como é que eu não devo agir? Enfim, você vai saber tudo, tá? Agora. Então você fez a amarração comigo. Enfim, o que que você tem que fazer? Você tem que, justamente, primeiramente, seguir as instruções. Tá, mas por que que tem essas instruções? É muito simples, tá? Amarração não é milagre, entende? Então, como que eu devo agir? Primeiro, você não pode ir atrás da pessoa. Não faz sentido você fazer uma amarração e ficar indo atrás da pessoa, tá? Não faz sentido você se humilhar para a pessoa. Não faz sentido você postar que tá depressivo sem a pessoa. Você mostrar que tá triste, mostrar que tá sofrendo, telefonar para ela, mandar em direta. Pessoal, esquece isso, tá? Não faz sentido. Você fez a amarração para quê? Para a pessoa correr atrás de ti, não para tu correr atrás da pessoa, tá? Agora, como que eu não devo agir? É isso, entendeu? É isso, exatamente isso. Isso tudo que eu falei é como você não deve agir, você não deve se humilhar, você não deve, enfim, tá? Você tem que mostrar que tá seguindo em frente. É isso. Que aquela pessoa não faz mais diferença nenhuma para você. Para que ela venha, entende? Porque é uma energia neutra, entende? Quando tu tá se humilhando por uma pessoa, tu tá o quê? Tu tá se mostrando que ela tá dominando tu. Agora, quando você mostra que aquela pessoa ela já não é mais tão, vamos dizer, tão crucial assim, entende? Você fica já com uma energia mais dominante, entende? Porque se ela voltar, você está dominando, entende? E nesse momento aqui, nesse caso, os espíritos querem gerar uma situação em que você é o dominante, entende? Então, se você sabotar a situação fazendo esse tipo de coisa, você está agindo contra a tua amarração. Então não faz o menor sentido você fazer uma amarração, tá? Isso pode até quebrar a tua amarração, entende? Porque os espíritos podem parar de atender porque você não está seguindo as instruções, você não quer resolver o teu problema. Você tem que estar de acordo com o objetivo, entendeu? Qual é o objetivo? Ter a pessoa de volta. Seguir as instruções é um mínimo, entende?
É isso, seguir as instruções é o mínimo, tá? Então, como que eu devo agir, afinal? Essa é a parte que eu não devo agir. Como que eu devo agir? Você tem que mostrar que tá feliz, mostrar que tá bem, entende? Tira, pega a posta que tá bem. Se você tem rede social, não tenho rede social. Então, quando passar próximo da pessoa, mostra estar bem, mostra estar sorrindo, entende? Ninguém, desculpa eu ser sincero, ninguém quer ficar com uma pessoa triste, pessoal. Ninguém quer ficar. E detalhe, quanto mais você se humilha pra pessoa, mais você deixa a pessoa subir em cima de você, entende? E a amarração quer o quê? Ela quer que você seja o dominante, tá? Então, pensa comigo, tá? O que você não deve fazer é isso, tá? É se humilhar. O que você deve fazer é estar bem, mostrar que está bem. Eu sempre peço pra pessoa, em alguns casos de rede social, eu digo, cara, pega uma foto, posta uma foto tu bem vestido, entende? Porque a foto, ela guarda a energia das pessoas. Quem disser, mas isso é bobeira. Não, isso não é bobeira. Então por que tu põe uma foto no ritual de amarração? Exato. Porque a foto, ela guarda a energia da pessoa. Então pega e posta uma foto feliz, feliz genuinamente. Tira uma foto bem arrumada, feliz, entende? Posta que está bem essa foto. Quando a outra pessoa vê a foto, já vai ter um encontro de energias, entende? Já vai ter aquela ligação de energética ali, entende? Porque a amarração muitas vezes ela só começa a agir. Em alguns casos ela só começa a agir quando o outro vê o outro, entendeu? Porque daí faz a ligação, entende, das duas energias. Entende? Em alguns casos é assim, não estou dizendo que em todos, mas em alguns casos sim, tá? Então, continuando aqui no pós-ritual, PR, tá? Parte PR. Por que que as pessoas não devem ficar com outras? Tá? Então, você fez uma amarração, você ficou com outra pessoa. Você errou muito feio na tua amarração, tá? Se você quer uma pessoa, você não tem que ficar com outras. Isso não faz o menor sentido. Qual é o nome da amarração? Amarração amorosa. Entendeu? Amorosa. Então, é por um quesito amoroso, entendeu? Interesse. O teu caminho amoroso. O teu caminho amoroso está preso a outra pessoa. Está relacionado à pessoa que você fez o trabalho de amarração. Agora, se você saiu ficando com outras pessoas. Eu só beijei. Eu só fiz isso. Desculpa, tu ligou o teu caminho a outras pessoas. Mas eu não quis ficar com ele. Não importa, você trocou energias com outra pessoa, entende? Lembra do que eu falei que a energia lá, parte está em você? Agora, detalhe, parte está no outro também que você ficou, entendeu? Então tu perdeu um pouco daquela energia da amarração, entende? Então esquece, cara. Ficar com outras pessoas é sempre o pior. A pior escolha que você pode fazer. Essa é uma das coisas que vai anular a tua amarração. Mas vai anular. Vai anular todo o efeito da tua amarração. Não faça isso. Se você for fazer uma amarração para ficar com outras pessoas, não faça isso. Mas agora que eu já fiquei, o que eu faço? Não faça nada. Eu sou sincero. Entendeu? Não faça nada, não tem muito sentido, entende? Você já perdeu o efeito da tua amarração, entende? Teu caminho amoroso estava preso ao daquela pessoa, tá? E aí você ficou com outra, tu te ligou o teu caminho amoroso a outra. Aí tem gente que vai dizer, mas isso é só na amarração que o senhor faz. Não, isso é em toda amarração. Qualquer amarração não faz o menor sentido você ficar com outras pessoas, tá? Então você não deve ficar com outras pessoas. Mas eu só fico de flerte. Também não, né, meu povo? Não faz sentido, entende? Não faz sentido, entende? E algumas vezes quando você fica de flerte, você fica projetando também pensando, como é que seria ficar com esse cara? Como é que seria um futuro com esse cara? Como é que seria isso? Como é que seria aquilo? Já tá gerando uma energia contrária à tua amarração, então esquece isso, pessoal. Vamos agir na linha, entendeu? E detalhe, se você amasse exatamente a primeira pessoa, você não procuraria a segunda, entendeu? Então já acaba já não sendo mais amarração amorosa, acaba sendo amarração calorosa, entendeu? Que é o quê? Você já tá no calor do momento, no calor do momento ali, eu fico com outra pessoa, mas no calor do momento eu também sofro pela outra que, né? Não faz o menor sentido, tá? Vamos lá, cara, alta e baixa magia, cara. Tem gente que fica falando, eu faço amarração com alta magia. Eu faço amarração com alta magia. Pessoal, não existe amarração em alta magia. Mas o que é alta magia, Tata Hélio? Eu achava que era uma magia mais forte. Pessoal, esquece isso, tá? Alta magia é uma magia totalmente cerimonial, na qual se utiliza de uma cerimônia, tá? Então não tem objetos, não tem galinha, não tem
fita, não tem isso, não tem aquilo, não tem voodoo, não tem nada, entende? Porque a alta magia não é assim, entendeu? A alta magia não é para amarração, entendeu? A amarração é totalmente baixa magia, porque tu usa elementos como galinha, voodoos, fitas, ou seja lá o que for, entendeu? Semelhantes, entende? Que representam a união dos dois. Então, não é alta magia. A amarração é baixa magia, puramente baixa magia, tá? Então, a amarração ela é um processo, não tem uma cerimônia, entendeu? Ela não é cerimonial. Então esquece, quem fala que faz amarração na alta magia, tá te enrolando. Porque não existe, cara. Entendeu? A alta magia é aquela magia cerimonial. Exemplo, cabala. Cabala é alta magia, entendeu? Ela é cerimonial. Mas trata ele, alta magia então é mais forte que baixa magia. Não, esqueçam isso. Alta magia não é mais forte que baixa magia. E baixa magia não é mais fraca que alta magia. Magia é magia. Entende? A diferença é o método que é aplicado. Entendeu? A diferença é o método que é aplicado. O método que é aplicado na alta magia é o quê? É cerimonial. Mas por ter esse nome, entendeu? Por ter esse nome, ele é o quê? Ele passa uma ideia de que, justamente, as pessoas, elas... A alta magia ela é mais forte, entendeu? Então esquece isso, tá? Não tem nada a ver. Outra situação. Tempo de resultado e efeito. Então, eu quero fazer uma amarração, mas quanto tempo demora? Para com isso. Isso é golpe, pessoal. Qualquer pessoa que te prometa trazer teu amor em 7 dias, 14 dias, 24 horas, tá te enganando. Não tem como saber. Vocês já viram números nos búzios? Não tem como, não tem números, entende? Então, da onde que essa pessoa tirou esse prazo? Ah, mas é que é baseado nos outros rituais que ela fez. Pessoal, eu já fiz amarrações que usavam os mesmos elementos. E deu resultado diferente. Entende? Sabe por quê? Porque a energia das pessoas é diferente. Tá? Pela energia das pessoas serem diferentes, entende? Não faz sentido. Então esquece, tá? A amarração com tempo, com prazo, não existe, tá? Ah, mas pode demorar 3 anos para a pessoa voltar? Não faz sentido, entende? Se foi feito tudo certo, não tem por que demorar tanto. Agora, detalhe, se você se sabotar, cara, não adianta nem esperar, entende? Se você não seguir as instruções, não adianta nem esperar. Não vai dar resultado. Então tem gente que quebra as instruções, fica com outras pessoas, fica isso, e diz, nossa, já faz um ano e minha amarração não deu efeito. Não é que não deu efeito, você não seguiu as instruções, entende? Tu seguiu as instruções? Não seguiu, entendeu? Então não tem, tá? Tempo de resultado não existe, tá? Agora existe um tempo de efeito. Em alguns casos é 21, 28. Ah, mas qual é a diferença do efeito para o resultado? O efeito é quando a amarração começa a agir. Então, com o tempo você já vai ver sinais que ela já está agindo, entende? E isso é o tempo de efeito. Então, em 7, 14, 21, 9 dias, depende do caso, entendeu? Varia. E é baseado no quê? Na minha experiência, entendeu? Mas varia ainda assim, tá? Varia porque não é todo caso que é igual. Vamos pegar um caso de duas pessoas gêmeas. As duas pessoas são idênticas, iguaizinhas. Mesmo assim, elas são diferentes em alguns aspectos. Ou seja, até as pessoas que têm um caminho quase igual, cara, elas não são iguais. Entende? Elas às vezes têm diferenças marcantes. Então, por que que você, que é diferente totalmente de outra pessoa, vai ter um resultado parecido com a amarração amorosa do que a outra pessoa só porque usou os mesmos materiais? Então, não existe amarração. Qualquer pessoa que faça amarrações, a amarração sempre, sempre, sempre é a mesma coisa, tá te enganando, tá? Porque não é uma receita de bolo. Entendeu? Em alguns casos pode ser a mesma, pode, entendeu? Pode. Mas todo caso a mesma, todo caso a mesma, é muita burrice, entendeu? Pensar que vai dar certo. Aí tem aquelas pessoas que não são leigas e não sabem e dizem, ah, mas a amarração, se a amarração ela foi usada os mesmos materiais, foi usada a mesma coisa, então se deu um efeito para o outro, vai dar para mim. Não vai dar porque a tua energia é diferente, entendeu? Da energia do outro. O teu caso é diferente do outro. Não vai dar. Então tem que ser uma coisa bem específica pro teu caso, entendeu? Então tem gente que chega bem pra mim e diz assim, Tataele, tua amarração é cara. Não é cara, pessoal. É exclusivo, cara. É único pra ti, entendeu? Então cada amarração é única, individual. Não se repete nada, entende?
Não se repete nada. Elementos que eu ponho numa amarração, eu não ponho em outra, entendeu? Não faz sentido. Outra coisa que não existe é amarração definitiva. Cara, não existe. Entende? Amarração que dura pra sempre não existe. Se nem tua vida dura pra sempre, cara, tua amarração vai durar. Tu tem que ser muito burro. A gente tem que lembrar que é o seguinte, quando a gente manipula a energia, tudo tem um limite. Então você cortou um bode, tem um limite. Você cortou um boi, até um boi tem um limite. Entendeu? Agora, detalhe, tua amarração não vai ter limite. Por favor. Tem amarrações que duram mais e duram menos. Amarração com ave dura 1 ano, mais ou menos. Perto ali, próximo de 1 ano. 1 ano para mais ou para menos, tá? Amarração com meio 4 pés dura 3 anos. Para mais ou para menos. Amarração com bode ou 4 pés, né? Meio 4 pés e 4 pés não são iguais, tá? Meio 4 pés é tipo coelho, é angolista, tá? 4 pés é tipo bode, cabrito, então é mais, tá? É um porte maior. A amarração com 4 pés é o quê? Ela vai durar de 7 anos ali, próximo de 7 anos, entendeu? Passando um pouco ou antes um pouco, entende? Ah, mas mesmo assim, dá uma impressão que é muito tempo, dá, mas não é definitiva, tá? Não existe amarração que dura para sempre. Qualquer pessoa que te prometa amarração que dura para sempre não sabe do que tá falando, tá? É isso, não sabe o que tá falando. Ah, é definitiva. Não é definitiva, cara. Você tem que ver também o que essa pessoa tá falando de definitiva. Se é unir vocês definitivamente, sim. Em qualquer amarração, eu acredito que ela une a pessoa definitivamente, entendeu? Agora, amarração que dura para sempre não tem, tá? Agora vamos para a terceira parte, que é o RT, que é o resultado do trabalho. As amarrações elas têm limites, tá? Então não faz uma amarração com Egum esperando o resultado de uma de demônios, tá? Não faça amarração com Eguns, ela vai trazer o teu parceiro rápido, vai trazer o teu parceiro relacionado a ti de volta, entende? Mas ela não vai resolver todos os problemas que uma amarração com demônios resolve, ou com uma amarração com dominação resolve, entende? Então é isso. Tem limites à amarração. Outra situação, não faz sentido você fazer qualquer amarração e agredir teu parceiro ou tua parceira. Não vai dar certo, entendeu? E detalhe, eu acredito o seguinte, a espiritualidade não vai colaborar para você ser um babaca, entendeu? Ou para você, entendeu? Também mulher que pensa em agredir teu marido ou alguma coisa assim, não vai colaborar para você ser uma babaca, entende? A espiritualidade vai unir vocês. Agora, detalhe, se você tratar teu parceiro mal, tratar isso, tratar aquilo, e quando eu falo tratar teu parceiro mal, é desmoralizar ele, humilhar ele, fazer qualquer coisa, agredir tua parceira, teu parceiro, ele não vai ficar com você. Ah, mas por que ele não vai? Porque não vai, entende? Não faz sentido ele ficar com você. Por que os espíritos seriam coniventes com esse tipo de coisa? Entende? Não faz sentido. Ah, mas eu paguei, eu mando. Não, não é assim. Entendeu? Você tem que parar com essa ideia de que, detalhe, as entidades elas são tipo prostitutas, que você paga e elas fazem, entendeu? Esquece isso. A espiritualidade é mais séria do que isso, tá? Então, amarrações têm limites, tá? Então é isso, pessoal. Qual é a diferença da amarração para a união amorosa? Me perguntaram isso muitas vezes, eu vou responder aqui e a gente vai estar encerrando nosso podcast, tá? A amarração e a união, ela é bem diferente. Tá? A união só une o casal. Então eu uno o casal e acabou. Se eles tiverem uma briga muito grave, eles já podem se separar, entende? Agora a amarração mantém os dois, um preso no outro, entendeu? Então não tem como você fazer um trabalho de, por exemplo, de união e esperar um resultado de amarração. A união ela é muito mais barata que a amarração, porque justamente ela não vai prender o parceiro ali por muito tempo. É usado menos materiais, menos energia, entende? É isso, é uma união, tá? Então pensa nisso. União amorosa é diferente de amarração amorosa. União amorosa é só para tu ter teu parceiro ali de volta. Entende? Tu tem teu parceiro de volta, acabou. Se vocês brigarem de novo, vocês vão se separar. Entende? Não é algo definitivo. Entende? Quando eu falo definitivo, não é algo que dura por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Não dura, entendeu? Se você pode durar se você cuidar do teu parceiro, mas se tu não cuidar do teu parceiro, não vai durar.
Então você tem que ter certeza do tipo de pessoa que você é, tá? Para fazer uma união amorosa, tá? Pessoal, agradeço aí quem ouviu meu podcast até aqui. Me sigam lá no Instagram, @tatahelio.com.br ou, enfim, me chamem no WhatsApp 051 984 179812. Vou deixar aqui na descrição para vocês.